Deixa eu compartilhar algo da parte de Deus com você nesse dia. Irmãos, o Senhor falou algo comigo na madrugada de quinta para sexta, dia 1/8 de 2025. Estava aqui orando na minha sala, era 2h20 da manhã e o Senhor falou algo comigo e o Senhor tem me direcionado a trazer aqui e compartilhar com vocês aquilo que Ele tem falado comigo no meu tempo de oração pelas madrugadas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deus falou comigo, a vinda do Messias está mais próxima que nós pensamos. Por isso, tantos desastres e catástrofes, assim como diz as Escrituras, está se cumprindo. Então veremos abalos que estão por vir, não só no Brasil, como também no resto do mundo. Serão abalos atrás de abalos, virão em sequência, um atrás do outro. Enquanto isso, a igreja e o mundo estão distraídos, estão preocupados com as coisas da terra. Desperta a igreja, ó amada minha, ó minha noiva, porque já está começando as dores de parto. Foi isso que o Senhor falou comigo, que a igreja e o mundo estão distraídos com as coisas aqui dessa terra. A igreja e o mundo estão com seus olhos fixos só nas coisas aqui dessa terra, preocupados só com aquilo que elas podem conquistar, só com os desejos da carne, só com os prazeres da carne. Então o Senhor já tem falado comigo algumas outras vezes a respeito disso, a respeito da distração da igreja, que nesse tempo está se levantando muita coisa para distrair a igreja. Nós temos que focar naquilo que realmente importa, que é ganhar almas para o reino do Senhor, que é cuidar da nossa alma, da nossa salvação, porque nós temos uma promessa que Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Então, nós temos que ter cuidado com as distrações aqui dessa terra. Eu bem sei que nós temos que viver também, nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, nós temos que ganhar recursos, mas eu vejo muito com a internet, com o crescimento da internet e as pessoas da igreja ficam querendo acompanhar algumas pessoas, dizendo que você tem que ser próspero, que você tem que prosperar, que você tem que comprar mansões em Alphaville, que você tem que comprar carros, né, Mercedes, Ferraris, viagens. Então a gente às vezes também ficamos deslumbrados com essas coisas, que nós também desejamos o melhor para a nossa vida, para a nossa casa, mas eu creio que o Senhor está chamando a igreja para despertar para a igreja se voltar ao Senhor, para se voltar à obra, para nós voltarmos a praticar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para sermos igreja. Assim, porque eles dizem que se você não tiver dinheiro, você não prosperou. Então, se você olhando para a Bíblia, os apóstolos, então nenhum deles prosperaram, porque nenhum deles morreram ricos, fartos de dinheiro. Então nós temos que ficar focados naquilo que o Senhor nos chamou para fazermos, nós temos que pregar a palavra, nós temos que fazer a obra, e o Senhor Ele nos sustenta e Ele nos garante. Eu não estou dizendo aqui para você largar o seu emprego, para deixar de lado, eu estou aqui te dizendo, estou vindo aqui com um alerta, para você se voltar ao Senhor, orar a Ele, buscar a Ele, porque Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele vai te achar fazendo o quê? É aquela parábola dos 10 talentos, porque Ele nos dá talentos, ele confia algo nas nossas mãos, e quando Ele voltar, Ele vai te pegar fazendo o quê? Você distraído, você com seu talento enterrado e só pensando nas coisas dessa terra, vivendo a sua vida conforme você achou melhor viver. Então o Senhor tem falado muito comigo a respeito das distrações. Então não vou aqui falar muito, porque senão eu posso falar algo que vem de mim. Eu quero transmitir aquilo que o Senhor me falou. E o Senhor falou comigo lê Mateus. Eu tenho lido a respeito do livro de Mateus, eu tenho pesquisado a respeito da volta de Cristo, a respeito das tribulações e tal. Minha Bíblia já estava até marcada aqui em Mateus 24. Eu vou ler só a partir do versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui nós estamos passando por esse momento aqui de guerra e rumores de guerra. São tantos rumores de guerra se levantando
em todos os cantos, em todos os continentes do mundo. E a gente está vendo aí Israel contra Irã, Rússia, Europa, os Estados Unidos, e mostrando mísseis, o outro mostrando submarino e chamando os exércitos. Aí você vê a Coreia do Norte preparando o exército e falando para o povo que vai ter uma guerra. Você vê China ameaçando Taiwan. Então o cenário está se desenhando aqui no versículo 6. E vamos aqui no versículo 7. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu creio que nós estamos aqui, nesse exato momento, no versículo 8. Rumores de guerra, está se levantando nação contra nação, reino contra reino, e com isso vai gerar o quê? Fome. E uma das coisas que eu estava até vendo hoje, uma palavra no YouTube falando a respeito da IA, porque um dos criadores da IA, acho que o rapaz trabalha no Google, e ele falou que a partir de 2027 vai acontecer um grande desemprego mundial por causa da IA. E isso vai gerar o quê? Fome. A guerra gera o quê? Fome. Nós estamos entrando num cenário de guerra nuclear, e explosões de bombas nucleares o que gera? Gera o inverno nuclear. O inverno nuclear, se atingir a Terra, vai acontecer o quê? Vai prejudicar toda a plantação. Então vai gerar o quê? Vai gerar fome. Então nós estamos entrando nesse cenário, num cenário caótico. E o Senhor falou comigo, está começando as dores de parto. Desperta a igreja. As dores de parto são as contrações. A gente não sabe qual é o tempo que vai de uma contração para outra. Mas o Senhor falou comigo, a partir desse mês de agosto de 2025, o mundo está mudando, está se levantando uma nova ordem mundial, e nós vamos viver coisas que jamais nós vivemos. Nós não vamos viver mais daquela forma antiga que nós vivemos até hoje. A partir de agosto de 2025, esse mês é muito profético, irão acontecer coisas surreais, jamais vistas no céu, na terra. Então nós temos que ficar ligados como igreja, irmãos. Nós temos que nos unir, nós temos que orar. Tem um avivamento profetizado para esse tempo. O Senhor falou comigo também nesses dias de oração, falou comigo, está vindo uma onda. Não são todos que serão atingidos por esta onda de avivamento, são poucas pessoas, aqueles que já estão preparados. Uma onda de avivamento virá sobre a nação. Eu creio que por esses dias começarão focos de avivamentos aqui no Brasil. Então nós temos que nos preparar, oração, jejum, palavra. Cuidado com as distrações. Cuidado. Ontem mesmo eu vi uma pregação do pastor Lucinho. Eu vou deixar aqui no comentário a descrição da pregação, porque no Instagram não tem como colocar link. Então eu vou deixar a descrição, você entra lá, que eu não vou falar não, vou deixar ele falar, porque ele é um pastor experiente, para você ver quais são as distrações desse tempo. Essa palavra fala sobre não remover os marcos, que estão removendo os marcos da igreja. Vou falar aqui só de uma coisa que ele falou na pregação, pessoas que se convertem e querem continuar bebendo vinho. Primeira coisa que a pessoa pergunta, eu posso continuar bebendo vinho? Eu posso beber vinho? E a palavra de Deus diz para que nós devemos nos afastar do vinho e da bebida forte, porque a bebida ela traz contenda. Então, isso é um dos marcos que estão querendo remover. Você vê que foi assim que começou na igreja na Europa, a igreja nos Estados Unidos, foi assim que as palavras às vezes me fogem. A frieza espiritual alcançou a igreja dos Estados Unidos e da Europa. Por causa de quê? Por causa das coisas dessa terra, a bebida, o cigarro. Então nós temos que ficar ligados naquilo que o céu está falando. Deus não vai levantar profetas estudiosos. Você vê que ao longo da Bíblia foram pessoas simples, camponeses, foram criadores de gados que Deus levantou como profeta, como rei. Você vê que rei Davi cuidava das ovelhas do seu pai. O rei Saul, ele cuidava dos jumentos do seu pai. Então você vê que os apóstolos eram pescadores, eram pessoas simples, cobradores de impostos. O único apóstolo que Deus levantou, que era um homem estudioso, que tinha dinheiro, foi o apóstolo Paulo. De entre 13 apóstolos, né, que ele levantou, porque um
tirou a sua própria vida, que foi Judas. Então Deus vai levantar pessoas simples para carregar uma mensagem tão poderosa. Por isso que ele usa, né, o barro. O barro é algo simples, mas carrega algo precioso, o óleo, o azeite. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração para que possamos despertar, ter cuidado com a distração. Estão envolvendo a igreja em muitos assuntos que não envolvem a palavra, que não é do reino. Então, cuidado com as distrações. Aqui também fala a respeito dos falsos profetas, dos falsos cristos. Então, Deus está alertando a igreja. Começou as contrações, as dores de parto. Então vamos ficar ligados, igreja, vamos nos voltar ao Senhor, vamos colocar o nosso joelho no chão, porque a volta de Jesus está muito próximo. Está muito próximo, irmão. Depois que colocar a internet nos nossos corpos, como é que você vai adorar o Senhor? A internet agora é a internet dos corpos, a internet saiu das coisas e está vindo para os corpos. Então nós temos que ficar ligados. Às vezes nós estamos pedindo ajuda para as pessoas que vão nos prejudicar, porque a palavra diz que os escolhidos seriam enganados. Nós vamos ser enganados por quem? Por aqueles que se dizem nossos amigos. Então a igreja tem que ficar ligada. Fica ligado, irmão, porque muitas coisas vão acontecer, abalos, coisas estranhas, já estão falando em OVNIs, já estão vendo extraterrestre aí no mundo inteiro. Então vamos ficar ligados, porque vai se levantar muito engano, muita distração. Cuidado com o celular. Celular eu sei que é uma ferramenta muito abençoada por Deus, é utilizada para muitas outras coisas, tanto que eu estou usando aqui para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, mas temos que ter cuidado com a distração, para a gente não ficar, sabe, o tempo todo olhando o celular e esquecer daquilo que é importante, que é a nossa salvação, a salvação dos nossos familiares, dos nossos amigos, porque o Senhor nos chamou para pregar a palavra a toda criatura. Então, fique com essa palavra, recebe essa palavra no seu coração, vamos refletir a respeito daquilo que o Senhor tem falado conosco. E lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida e Ele te ama. Amém?